as outras pessoas. E a gente paga o pato até hoje, gente. Essa é a pura verdade e sem tirar nenhuma vírgula da verdade. Agora, prováveis conflitos. O que a gente pode esperar e como que pode acontecer. Vou dar um foco aqui, ó, principalmente nisso que está em negrito aqui, ó. Quais são, na história, quais são os tipos de guerra que a gente vê, que a gente sabe que existe e que a gente sabe que pode ocorrer de novo. Isso é história, tá? Questão de história, desde a fundação da Terra, lá na criação do homem, até os dias de hoje. A gente divide as guerras dessa maneira. Guerras religiosas, a gente teve um bom exemplo que foi as cruzadas durante a Idade Média, e agora tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio é guerra religiosa. Guerra de soberania ou guerra territorial, é o caso que a gente tem da Ucrânia e da Rússia, só que vamos relembrar aqui, o país sede, o país que fundou tanto Ucrânia quanto Rússia, hoje, com o nome que leva, é a Ucrânia. Porque quem formou o Império Russo e quem formou a Ucrânia foi um principado muito tempo atrás, no século 11, 12, chamado Rus de Kiev. Foi dali que saiu a linhagem de sangue, os boiardos que fundaram o Império Russo. Guerra ideológica, que a gente pode ter como exemplo aqui, é o comunismo da Coreia do Norte e o capitalismo da Coreia do Sul. Isso é uma guerra ideológica, mas não se aplica somente a esse tipo de. Isso que eu acabei de falar aqui, não só as Coreias. Guerra econômica, que é o que os Estados Unidos está travando com a China já tem 6 anos mais ou menos, porque a China. Vocês fazem uma. Relembrar, eu participei do podcast no começo do ano, do NAV Podcast. E eu falei o seguinte, eu vou repetir aqui. A guerra que os Estados Unidos está travando é econômica com a China. Os dois atores que podem mudar a economia global é China e Estados Unidos. Agora, em questão bélica, é China ou Estados Unidos. Estados Unidos, infelizmente, não vai deixar de ser um grande ator global. Ele vai ficar fraco. E ele vai enfraquecer, sim. Só que a China, no ano passado, ela limitou a venda de minérios, de minerais de terras raras para os Estados Unidos. Agora, nesse ano de 2026, ela barrou tudo, ela vetou. Então, a China é a maior produtora de terra rara, o Brasil está em segundo lugar. Por isso que eu coloquei até a bandeira do Brasil no início. O Brasil sabendo lidar com as terras raras, nós vamos ser um país de primeiro mundo nos trópicos. Só que aí vai depender do quê? Política interna, que é o calcanhar de Aquiles do Brasil. Mas bora lá. Questão das pretensões que precedem uma guerra. A gente pode notar isso tanto na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Santa Aliança formada na época que o Napoleão estava assolando a Europa. Primeiro ponto lá, ó, que a gente pode notar é o estabelecimento de alianças e consolidações de política. Por que que eu falo isso? Vamos pegar para os nossos dias atuais. Estabelecimento de alianças. Qual que é a única aliança militar que a gente sabe que existe no mundo hoje? A OTAN. Agora, a OTAN, ela tem uma consolidação de política? Não. Por que eu falo isso? Os Estados Unidos não ameaçou de invadir a Groenlândia? Falei até na live do podcast que eu participei pela revista. Imagina se os Estados Unidos realmente invadissem a Groenlândia, o tamanho da encrenca que ia ser. Porque aí, o Alvini, o outro convidado, lá falou, imagina se realmente isso acontecer, os Estados Unidos invadir a Groenlândia, todos os países da OTAN voltar para tirar os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai perder um pouco de poder e a OTAN vai enfraquecer. Mas eu, nos meus trabalhos de conclusão da minha pós-graduação, eu coloquei o BRICS como uma aliança, apesar de não parecer que é, mas no fundo, nos meandros, nas entrelinhas ali é. Porque eu vou deixar depois abaixo aqui nos comentários aqui, no comentário não, na descrição, todos os links para minhas pós-graduação, para quem quiser, né, ler e entender o que eu estou querendo dizer. Eu, no meu ponto de vista, no meu jeito de ver e enxergar, o BRICS é uma aliança militar, sim, mas uma aliança militar primária. Não muito robusta, mas está lá porque lá. O primeiro documento que foi formulado pelo BRICS
estabelece cooperação econômica, cooperação técnica, cooperação nuclear, cooperação em alguns pontos militares. Quem não me garante que isso possa virar uma aliança militar bélica? Sim, no futuro. É uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Depois, estabelecimento de tratados, reforçamento do parque industrial. Para quem está notando o movimento nos últimos 5 anos, a maioria dos países do BRICS e a maioria das potências que têm arma nuclear estão construindo navios, estão construindo armamentos, estão fazendo pesquisa militar. Eu acho que o único que correu para o último agora foi a França, que falou que vai aumentar o arsenal nuclear dela. Ok? E aí? Depois, restabelecimento de infraestrutura, ou seja, reformar porto, reformar aeroporto, reformar linha de trem. Eu acho que nesse ponto o Brasil está indo, porque o Brasil está reformulando os aeroportos dele, e o Brasil, apesar disso vai ser um pouco controverso, está aceitando dinheiro chinês para construir a linha férrea do trem-bala brasileiro. Tomara que saia, mas eu acho um pouco complicado porque é por causa de alguns embargos que os Estados Unidos pode até fazer. Reforçamento das políticas econômicas internas e externas. Isso é o que o Brasil precisa fazer. O Brasil precisa ter mais parceiro econômico, conseguiu agora, né, com o acordo do Mercosul da União Europeia, que está dando briga lá fora ainda. E isso a gente pode até prever que pelas futuras eleições que vão ter, porque a Giorgia Meloni, ela é de direita. E era ela quem estava travando o acordo na União Europeia. E ela aprovou. Ela sendo de direita, Milei sendo de direita, o Trump, apesar de ser louco, doido, varrido um pouco, ele puxa um pouco para a direita. Então aí a gente já pode pensar, algo vai acontecer na eleição brasileira, que seja bom para o povo, mas seja o que Deus quiser. Corrida armamentista, tá acontecendo tudo o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, antes dela, né? E tudo o que tá acontecendo antes da Segunda Guerra Mundial. Corrida armamentista. Índia construindo navio, Japão construindo navio submarino, Coreia construindo submarino, Coreia do Norte construindo bomba atômica, Irã reforçando a marinha dele, Irã supostamente construindo arma nuclear, Israel pesquisa nuclear, e além também do reforçamento das tropas dela, Estados Unidos querendo aumentar gasto com gasto militar, a Rússia aumentou o gasto dela desde quando ela começou a briga em 2022 com a Ucrânia. A Ucrânia, apesar de ser uma pecinha fora do baralho, mas ela ainda tem um peso regional ali onde ela vive. Um país que está se despontando muito nessa questão é a Polônia, porque a Polônia, eu estou pensando da seguinte maneira e penso e acho que possa ser isso. A Polônia, para ela não sofrer o mesmo a mesma invasão que ela teve na Segunda Guerra Mundial, ela está se armando. E pelo que eu vi, pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou vendo, que eu tenho a Euronews, eu assino a RAI, assino o Corriere della Sera e eu leio muito jornal europeu. A Polônia da Europa, da União Europeia, é o país que mais investiu em armamento. Então, ou seja, corrida armamentista a pleno vapor. O Brasil agora tomou vergonha na cara, por ser acordo para a vida, vão colocar em serviço as fragatas Tamandaré. Até 2030, isso se não for acelerado, o, a construção do submarino movido a energia nuclear. Foi anunciado agora no começo de fevereiro, no final de fevereiro, que o presidente Lula autorizou 880 bilhões para gastar com defesa, dividido nesses próximos anos. Isso significa que o Brasil está começando a acordar para a realidade, assim eu espero. E o outro ponto ali, reaparelhamento de uma força em especial. Vamos lá, Estados Unidos sempre escolhe Força Aérea e Exército, Força Aérea e Marinha. A China escolheu a Marinha. A Austrália, que fez um acordo entre a Austrália, Estados Unidos e a Inglaterra, está reforçando a Marinha dela, que ela precisa, realmente ela precisa. A Rússia, ela tem reforçado muito a tropa de terra e a Força Aérea dela. Tanto o Su-50 lá, o novo caça dele, que é melhor do que alguns dos Estados Unidos. E principalmente, eu coloquei até em azul ali, que todos, e o Brasil tem que acordar para isso,
aumentar investimento em pesquisa de ponta. O que que é pesquisa de ponta? A gente tem a segunda maior jazida de terra rara do planeta. É nisso que o Brasil tem que focar, investindo em faculdade, investindo em estudo, investindo nas escolas básicas também, dando para essas escolas esses ensinos nessa questão da terra rara, da mineração para entender. Só que, como já falei, vai depender de cada governante, de cada pessoa, porque infelizmente a política interna brasileira é um jogo de tomar lá da cá, é um jogo de interesse, não um jogo pelo povo. Agora, vamos lá. Propensos conflitos para 2026, o que a gente pode esperar? Basicamente é o que está aí, ó. Rússia e Ucrânia vai continuar. Presumir que possa ser formada uma liga árabe contra Israel. Se isso acontecer, Israel tá frito, tá fudido. Perdão o palavrão, porque, vamos lá, dos países que apoiam, que possam apoiar a Liga Árabe, né, contra Israel, a Rússia, lógico, vai apoiar, a Índia, o Paquistão. O Paquistão, ele sim, ele não é árabe de nascença, mas ele tem crença muçulmana. E o Paquistão tem arma nuclear. Se o Paquistão entrar para ajudar a Liga Árabe, a Índia também entra. Porque a Índia, ela é desafeta do Paquistão, por causa da Caxemira. Agora, bora lá, as Coreias, né? É isso aí. Ali é um barril de pólvora que está adormecido, igualzinho um vulcão faz tempo. China e Taiwan. Esse aqui vai ser o X da questão do leste asiático. Por quê? A China, ela tem que intervir sim, um pouco no Irã para ela não perder a rota de comércio que ela tem ali com o Irã. Um corredor de escoamento de produção. Só que, se a China intervir demais, ela não vai fazer os Estados Unidos perder força. Porque os Estados Unidos, ele tem que perder força bélica, ele tem que perder força interna de política, então que já, é o que já está acontecendo, e tem que enfraquecer a economia dos Estados Unidos. Porque vamos pensar da seguinte maneira, vamos ser pragmático e realista, que é o que está no documento dos Estados Unidos, é ser pragmático sem ser pragmático, ser realista sem ser realista. Ali já mostra a total loucura do Trump, que foi ele que deu a loucura de criar esse documento. Se os Estados Unidos continuar na briga, apoiando Israel lá no Irã, a China e a Rússia vão lucrar muito. Porque vamos pensar da seguinte maneira: os Estados Unidos não vai ter base mais ali localizada no Oriente Médio, que ele tinha, e foi tudo destruída pelo Irã, né? O Irã é um mero paizinho, bobinho, humilhar a maior potência nuclear da Terra. Quer ver um exemplo? Estados Unidos bombardeou um monte de avião do Irã que estava parado, né? Só que é tudo mentira. O Irã pintou, usou tinta térmica para imitar a silhueta de helicóptero, de avião de gás, de caça de guerra. E os Estados Unidos gastou mísseis que custam milhões para destruir pintura no chão. Resumindo, o Irã humilhou a maior nação militar econômica do mundo. O Irã humilhou. Não vai ser fácil de invadir o Irã. Eu estava vendo que os Estados Unidos estavam querendo fazer a loucura de invadir por terra. Gente, tem uma cadeinha de montanha chamada Montes Zagros, que está ali entre a fronteira do Irã e do Irã e do Iraque. Estados Unidos não vai conseguir entrar pelo do Estreito de Hormuz ali, que ele está não fechado, mas ele está sendo controlado pelo Irã. Então ele pode esquecer. Onde chegar porta-aviões ali vai ser atacado. Um porta-aviões, ele tem autonomia de mar? Tem. Só que tem que pensar que a autonomia de mar é do navio, do meio naval, não das pessoas que estão lá dentro. As pessoas precisam de comer, precisam de comida. Tem como plantar comida dentro de navio? Não tem. Tem como criar boi, criar porco dentro de um navio? Não tem. Então, e aí? O Irã está sendo o mais inteligente nessa guerra, por enquanto. Vamos ver os próximos passos. Mas voltando aqui. Por que que é bom negócio para a China e para a Rússia, os Estados Unidos continuar brigando no Irã? Porque eu vi lá que tanto no começo os Estados Unidos não queria tanto, foi porque Israel pediu. Ou seja, cadelinha sionista. Depois, a Rússia, ela ofereceu um equipamento lá de última geração para ver aonde que estavam os mísseis dos Estados Unidos e, e a China ofereceu equipamento de inteligência, a mesma coisa. Por isso que o Irã está resistindo.
Então, quanto mais o Irã resistir, mais os Estados Unidos vai gastar, mais os Estados Unidos vai colocar a máquina de guerra dele para funcionar, ele sozinho, porque outro país não vai querer caçar encrenca, espero que não, porque esses movimentos que está tendo ali no mar Mediterrâneo, de Itália, França, a França ameaçar de colocar o porta-aviões dela à disposição, a França não é louca sozinha de encabeçar uma briga, porque a Rússia, apesar de eles serem aliados históricos, a Rússia não está muito boa. A Rússia não está. Quando eu falo Rússia, eu falo governo. O governo russo não está muito bom com a França. A Itália é um país importante historicamente, mas a Itália não tem peso militar. Não adianta. Então, a Itália, para uma guerra regional, ela é boa. Só que, se os Estados Unidos continuar a enfrentar o Irã, jogar bomba, querer brigar, querer tentar invadir, para a China e para a Rússia, a melhor coisa que vai acontecer. Porque a Rússia vai ter tempo de tomar lugar, tomar posse da Ucrânia, não tudo, mas em algumas partes que ela precisa, que a Rússia está indo aonde ela precisa, não o que ela acha que vai ser melhor para ela. A Rússia não quer a Ucrânia inteira, por enquanto, né? E para a China, enquanto os Estados Unidos estiver preocupando em manter um esforço de guerra ali no Oriente Médio com navio, se a China quiser pegar Taiwan agora, ela pega. Acabou. Os Estados Unidos vai fazer o quê? Vai mandar uma bomba nuclear na China? Coitado, se ele fizer isso, aí é guerra nuclear total. Que aí a Coreia do Norte vai entrar junto, a Índia vai se sentir ameaçada, vai disparar míssil nuclear, o Paquistão vai se sentir ameaçado, vai disparar míssil nuclear, a China vai disparar míssil nuclear, então não adianta. Isso aí é uma panela de pressão muito séria. Que aí vai culminar com tensões gerais no Mar Amarelo, que é ali no mar da China, mar meridional chinês ali. Então ali é um pavio de ali é um pavio de pólvora, é um pavio não, um barril de pólvora. Oriente Médio é outro barril de pólvora. Tem a questão da Venezuela, né, que a gente já viu o que está acontecendo. Os Estados Unidos deu um tiro no pé ali também, porque pensa comigo, tirar o Maduro, mas não tirar a vice dele. Só que ele acabou sendo um pouco inteligente ter mantido ela, porque imagina a imagem do presidente dos Estados Unidos se ele tivesse tirado uma mulher do poder, se ele tivesse prendido uma mulher. Isso não ia dar certo. Então, ele deu um tiro no pé, porque ela não está fazendo tudo que ele quer. Ela está visando o lucro sim, porque os Estados Unidos não vai dar conta. Agora, que nem vai ter uma tabelinha no final, eu vou mostrar para vocês que os Estados Unidos é o que mais produz petróleo. Só que o petróleo dos Estados Unidos é o mesmo petróleo brasileiro, com poucas diferenças, que é o petróleo cru bruto. Os Estados Unidos ele não tem tanta refinaria para refinar esse petróleo. Por isso que ele tenta comprar mais do Oriente Médio, por isso que está focando no Oriente Médio. A briga no Oriente Médio não é somente por causa para defender os interesses de Israel, é para defender interesse no petróleo. Os Estados Unidos sempre quer isso. Foi por isso que ele invadiu o Afeganistão, por isso que ele invadiu o Iraque. Não tem outra explicação, porque não tinha porque Iraque só tem deserto. Fazer o que no deserto? Brincar de fazer castelinho de areia? Não é. Então aí já responde a maioria das coisas que a gente pensa. Atores principais que a gente pode ter num conflito geral.